Olá e bem-vindos à nossa explicação de hoje. Bom, nós vamos mergulhar no material que é, literalmente, uma meditação contemplativa sobre a condição humana. Mais especificamente, sobre como o nosso coração reage quando bate de frente com a verdade absoluta. Vamos dar uma olhada profunda em um dos textos mais intrigantes da história, o capítulo 12 do Evangelho de João, e observar de perto como a luz, ao mesmo tempo que ilumina, também expõe tudo. Certo, vamos entrar direto no assunto. Para a gente entender o que realmente acontece na presença dessa verdade, vamos usar uma metáfora visual bem simples, mas super poderosa. Pense no sol quente do meio-dia. Se a gente deixar um pedaço de chocolate debaixo desse sol, ele vai derreter, certo? Vai ficar macio, maleável. Mas, se a gente pegar um pedaço de barro molhado e colocar sob esse mesmíssimo sol, ele vai assar até virar uma pedra dura. O sol é exatamente o mesmo nos dois casos. E aí que tá o grande detalhe, o problema não é o Sol. O problema está inteiramente na natureza do material que os raios solares tocam. O texto histórico que nós estamos analisando usa uma lógica idêntica. Jesus é apresentado como o Sol da Justiça, e quando a luz da verdade dele brilha sobre a humanidade, os corações reagem de formas completamente opostas. Alguns derretem e se quebram, outros endurecem de vez. A verdade é que ninguém passa por essa luz e sai do mesmo jeito, ninguém fica neutro. Parte 1. O mistério da incredulidade. Olha que coisa mais forte. Existe um mistério gigantesco sobre por que ver a verdade estampada na nossa cara não garante que a gente vá aceitar essa verdade. O texto faz uma afirmação que chega a ser assustadora. Pessoas viram milagres acontecendo bem ali diante dos olhos delas. Ouviram a verdade inquestionável, testemunharam o impossível e, mesmo assim, decidiram não crer. Isso prova um ponto fundamental. A incredulidade, na maioria das vezes, não é falta de evidência. É, na verdade, um amor profundo pelas trevas. E a gente precisa deixar claro que essas pessoas não eram vítimas inocentes de uma cegueira acidental, não. Há uma progressão aqui, uma verdadeira patologia do coração. Funciona assim. Primeiro, vem uma resistência deliberada à verdade. Depois, se essa resistência continua, o coração vai ficando calejado, cada vez mais insensível, até que, por fim, chega numa incapacidade total de enxergar. É o preço altíssimo de um endurecimento contínuo e voluntário. Trazendo à tona as palavras do profeta Isaías, a gente esbarra numa lição extremamente solene. Quando o profeta viu a glória divina no templo, ele estava de frente para a luz suprema. E a regra espiritual que fica estabelecida é muito clara. Quanto maior a luz que a gente recebe, maior é a nossa responsabilidade diante dela. Ser exposto a uma verdade tão profunda traz um peso existencial inescapável. Não dá simplesmente para fingir que a luz não brilhou. Parte 2. A armadilha da aprovação humana. Então, o que impedia aquelas pessoas de abraçarem a verdade de vez? Uma palavra: medo. O medo é o que aprisiona o coração. O medo da rejeição, o medo de ser excluído da sinagoga e do convívio social, o medo do que os outros vão pensar. Aquele desespero total para manter o status e o conforto dentro da comunidade agia como um combustível terrível para manter os corações endurecidos, mesmo depois de terem visto a luz brilhando na frente deles. E aqui que a gente sente o golpe desse texto. O diagnóstico que João dá é simplesmente devastador. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pensa bem, é uma tragédia parar bem na porta da rendição. A pessoa quase segue, quase se entrega, mas dá um passo para trás só pelo pavor do julgamento alheio. Para resumir essa armadilha psicológica que é tão cruel, a regra é básica. Não tem como a fé verdadeira respirar num ambiente onde a aprovação humana fica num pedestal mais alto do que a glória divina. Colocar a aceitação das pessoas acima da vontade de agradar a Deus acaba virando uma prisão espiritual gigantesca e sufocante. Parte 3. A luz revela o Pai. Chegando nesse último apelo público antes da crucificação, a gente sente uma urgência palpável. O ponto crucial aqui é entender o que significa essa luz. Essa luz traz direção, revelação, salvação e vida. Quando ele declara que veio como luz, não era só para passar umas regrinhas de moral. A missão central era revelar o próprio Pai por completo para a humanidade. Então ver o Cristo é literalmente ver o próprio Deus.
E por causa dessa revelação colossal, a gente chega à conclusão de que é absolutamente impossível ficar neutro espiritualmente. Rejeitar essa luz é uma escolha superativa. Quem recusa não está escolhendo o meio termo, a famosa zona cinzenta. Na verdade, está decidindo, com total consciência, continuar andando na escuridão. Parte 4. O veredito da palavra. Essa escolha de continuar nas trevas nos leva a uma consequência que não dá para evitar. É importante lembrar que a intenção original dessa primeira vinda era puramente de resgate. O foco era chamar, resgatar e salvar, apontando única e exclusivamente para a vida eterna. Mas recusar essa oferta inverte tudo e traz um julgamento incontornável. E é aqui que o texto revela a sua realidade mais dura. Quem rejeita a luz não vai receber um veredito por falta de conhecimento, de forma alguma. O julgamento vai acontecer com base na mesmíssima palavra que a pessoa ouviu, mas que escolheu desprezar. Aquilo que hoje é um convite de braços abertos, amanhã vira testemunha principal desse veredito final. Parte 5. Reflexões sobre o coração. A gente chega num ponto em que esse texto histórico deixa de ser só uma história antiga e vira um espelho gigante para todos nós. Ele levanta a pergunta mais existencial de todas. Diante da verdade, o coração humano está se quebrando ou está endurecendo? Como a gente conversou, corações não viram pedra da noite para o dia. Eles endurecem aos poucos, cada vez que a verdade bate na porta e é resistida. Exatamente como o barro secando no sol. A gente precisa fazer uma pausa aqui para pensar profundamente. Será que aquele desejo desesperado de ser aplaudido e de manter uma pose social é o que, no fundo, está sufocando a nossa capacidade de viver uma fé de verdade? Tem tanta gente que chega tão perto, mas acaba sendo engolida pela necessidade de ser aceita pelos outros. E para ir amarrando a nossa meditação, vamos imaginar um grande tribunal de encerramento. Só que os papéis estão totalmente invertidos. A grande sacada do texto é que Cristo não está sentado no banco dos réus, esperando para ser julgado pela opinião pública. É a humanidade inteira que, depois de ser exposta a uma luz tão intensa, acaba colocada sob o julgamento daquele veredito. E a nossa reflexão termina com esta questão que fica ecoando. A luz brilhou com toda a força. E como vimos, o mesmo sol que derrete também empedra. Quando a gente fica cara a cara com a majestade dessa verdade, o que ela faz no fim das contas com o nosso coração? Essa é uma pergunta que exige uma resposta muito sincera lá no fundo do silêncio da nossa consciência. Fica a reflexão.